Vamos para mais uma aula de iniciantes. Meu nome é Thaís Ramos e eu vou mostrar a diferença de cálculos e fórmulas no Excel. Novos resultados direto ao assunto. Antes de começar a calcular no Excel, vamos olhar os operadores matemáticos, tá? Então, nós temos aí adição e subtração, multiplicação e divisão. Multiplicação é o asterisco, divisão é a barra para a direita, exponenciação ou potência é o acento circunflexo. Para calcular no Excel, nós iniciamos a célula com sinal de igual, colocamos os números, os operadores matemáticos e depois o Enter para confirmar. Então, primeiro exemplo, ó, 25 mais 140, pressiono o Enter. Ele vai mostrar o resultado da operação, 165. Caso eu queira ver a estrutura da conta, eu posso olhar na barra de fórmula, ou então eu posso apertar a tecla F2, que ele abre a célula. Tá? Nós temos também a prioridade de sinais. Então, primeiro o Excel ele vai calcular exponenciação e potência, depois multiplicação e divisão, e por fim, adição e subtração. Essa não é uma regra do Excel, é uma regra da matemática. Caso tenha uma operação entre parênteses, ela será calculada aí primeiro. Então, aqui, igual 2 mais 2 vezes 2. Pressiono o Enter. O resultado vai ser 6, né? Por que 6? Primeiro vai ser calculada a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Caso eu queira dar prioridade para adição, ela precisa vir entre parênteses. Então, igual, abre parênteses, 2 mais 2, fecha parênteses, vezes 2. Então, o resultado foi 8, né? Por quê? Primeiro ele vai dar prioridade aí para adição. 2 mais 2, 4. 4 vezes 2, 8. Cálculo de potência, né? Exponenciação. Coloco o sinal de igual, o valor da base, ó, vou colocar 5 ao quadrado, tá? Então, 5. Coloca aí o acento circunflexo. Número 2. Pressiono o Enter para confirmar. Apertar F2. 5 vezes 5, 25. Tá certo? Então, para calcular, coloco o sinal de igual, os valores, o sinal aí matemático, que ele já traz aí o resultado pra gente. Tá certo? Para calcular aí no Excel, aliás, ele foi desenvolvido para a gente trabalhar com fórmulas e funções. Qual que é a diferença de cálculo para fórmula? Cálculo, a gente coloca dessa maneira, né? O sinal de igual e os números, com sinais aí matemáticos. Só que para fazer continha, nós temos a calculadora no computador. O potencial do Excel é muito maior, né? Ele foi desenvolvido para a gente trabalhar basicamente com fórmulas e funções. Então, nas fórmulas, ao invés de trabalhar diretamente com os números, nós vamos trabalhar com o endereço das células. Por quê? Se tiver alguma alteração na célula, ele já vai refletir no resultado. Então, aqui do lado nós temos um orçamento doméstico. Ó, então, salário de 4.100. Como despesa, nós temos aí, só para exemplificar, tá, pessoal? Aluguel, alimentação e outros. Total de despesa. Vamos trabalhar com uma fórmula de adição, tá? A gente não vai usar a função soma por enquanto. Então, igual, vou clicar na primeira célula, que é o valor do aluguel, B7, mais. Clica na segunda célula, B8, que é o valor da alimentação, mais a última célula, B9, que tem outros. Ao pressionar o Enter, ele vai mostrar aí a soma dos três valores. O saldo, né? Então, o saldo eu vou pegar o salário, meu total de receitas, né? O salário, menos, vou subtrair pelo total de despesas. Então, se eu ganho mais do que gasto, no final do mês eu tenho um saldo positivo. Se é o contrário, né? Se eu gasto mais do que eu ganho, eu tenho um saldo aí negativo. Bom, então aqui, ao invés de trabalhar com os números, nós utilizamos o endereço das células. Se tiver alguma alteração na célula, então vou mudar a informação aqui do salário. Teve um mês que ele recebeu aí 4.500, teve um prêmio, por exemplo. E manteve as mesmas despesas. Então, ele refletiu no saldo, tá? O saldo foi um pouco maior. Se alterar alguma informação aqui nas despesas, ó, aluguel, vou deixar um preço, um valor fixo, né? Ó, alimentação, vou colocar 1.100.
Ao pressionar o Enter, ele vai alterar o total de despesas e também o saldo. Tá certo? Então, ao invés de trabalhar com os números, o ideal é trabalhar com o endereço das células, porque se tiver alguma alteração na célula, ele já reflete no resultado de todas as operações aí relacionadas com aquela célula. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!